Voltando então para essa sequência de vídeos aqui. Então, pessoal, se a gente for analisar assim friamente, baseado nessa coisa de viver o processo do autoconhecimento, num primeiro passo, né, os incautos, né, a vida é complexa, ela é dura, ela é bem difícil, olhando por esse viés, né? Viver o processo, fazer autoconhecimento, etc, etc, etc. Ela é dura. Mas olhando por esse lado, desse princípio, entender a morte para poder entender a vida, toda essa complexidade, todas essas dúvidas são sanadas, pelo menos foi o que eu pude detectar. Porque eu entendendo a morte, consequentemente eu entendendo a vida, eu descubro qual que é o meu propósito aqui. Eu acho que a maioria das pessoas estão perdidas nisso, né, por essa falta de propósito. Vamos dar um exemplo bem prático para a gente entender o que eu estou falando. A maioria das pessoas sonha com um carro bom, uma casa boa, uma conta bancária recheada, uma harmonia familiar, cercado de amigos, não muitos, que amigos não são muitos, são poucos. E tantas outras coisas que tem aí no nosso cotidiano que agora na minha cabeça não vem nada, mas só para entender. Então, tudo isso é objetivo, é o meu sonho, tal, tal, tal. Eu concretizo todos eles que eu falei aqui. Eu concretei uma família legal, um carro legal, uma casa legal, etc, etc, etc. Salário razoavelmente bem, tudo isso. Mas eu não tô legal, eu não tô bem, eu tô num vazio existencial, uma tristeza profunda, eu não consigo me sentir realizada, eu não consigo. Por que que isso ocorre? Porque todas essas coisas que eu concretizei na minha vida foram concretizadas, sim, de fato, né? Mas com que propósito? E aí é que tá. Qual o propósito disso aí? E quando eu respondo isso, eu dou outro sentido para minha vida. E o que a gente percebe nitidamente é que a maioria das pessoas elas vivem sem propósito. E a vida sem propósito, do meio para o final dela, é esse vazio existencial, que vai se aprofundando, aprofundando, até o ponto de ficar mais profundo que o oceano. Aí, de novo, por que que isso ocorre? Porque não viveu o processo. Negligenciou a responsabilidade sobre sua própria vida. Delegou coisas que era para ter resolvido da sua vida e não resolveu. E por que que tudo isso ocorre? Porque não tem um autoconhecimento. Né? Não tem esse autoconhecimento. Então você tem que fazer esse recurso, você tem que fazer esse papel do eremita, afastar, sair dessa sociedade e tentar fugir para a floresta. A floresta aqui que eu estou chamando é esse isolamento social. Mas não se isolar para viver igual Cruzoé. Não, não é isso. É se isolar assim, afastar disso que nós estamos vivendo, desse mundo nosso, afasta, mantém uma certa distância. E meio que tenta levar a sua vida de forma paralela a isso aí. Por quê? Porque é um processo, quando você faz isso, o papel do eremita, desse isolamento social, de se afastar dessa vida nossa, que nós estamos tendo hoje, afasta dela, mas não se distanciar, simplesmente
afasta dela. E aí você começa a viver paralelo. E isso se faz necessário para você começar a conseguir fazer uma coisa que para mim é de suma importância, principalmente nesses dias turbulentos barra incertos que nós estamos vivendo, que é o quê? Dominar a mente. Dominar nossa mente. Brindá-la. Essa é a palavra. Brindar a nossa mente. Por quê? Porque os nossos sentidos, neurais, visão, audição, etc, etc, eles, quando a gente não tem um domínio da mente, eles nos tornam refém dessa realidade, que não é a realidade. Isso também tem que ficar claro. Essa é a realidade que nós estamos vivendo, não é nossa realidade. Essa realidade que eu falo, social. Esse mundo, essa sociedade que nós temos hoje, passado 2 décadas do século XXI, essa realidade, ela não é a real realidade. Ela é uma pseudo-realidade. Como que eu não percebo isso? Porque eu estou sendo guiado pelos meus sentidos e não estou tendo o que eu domino da minha mente. Porque é muito nítido quando você começa a estudar a sociedade atual, né? A gente vê bem nítido. Na década de 70, nós tivemos dois momentos assim bem distintos na nossa história. Meados da década de 70, quando inverte a lógica do estado do bem-estar social, né? Aquela coisa que o capitalismo começa a distribuir renda, a se aproximar de uma sociedade justa, né? Por causa da ameaça da extinta União Soviética. Então, o mundo ocidental, né? E aí entenda, Estados Unidos, Europa e América Latina se fecha num bloco e leste europeu, sob a hegemonia da União Soviética, se fecha num outro bloco e a gente chama isso de Guerra Fria. E essas duas realidades, o que então o capitalismo vai proporcionar para que as pessoas daqui não olhem ou não tentem viver aquela realidade do socialismo real que está sendo implementado no leste europeu sob a hegemonia da Rússia? Começa a distribuir renda, começa a, a caminhar rumo a essa justiça mais igualitária. Isso fica muito claro na Europa, né? Pós Segunda Guerra, pós reconstrução, né? Os anos 50, 60. Isso fica bem nítido. Nos Estados Unidos também, né? Que eles chamam de o modo de vida americano, né? Aquela coisa classe média, né? Fica bem nítido isso. Emprego estável, via concurso público, família, os filhos, a vida perfeita, né? Eu não estou na elite econômica, mas também não estou na miséria extrema, né? Então eu estou no meio da coisa, né? Tenho meus privilégios, posso, dentro das minhas possibilidades, ter um plano de saúde, ter uma escola, proporcionar uma educação melhor para os meus filhos, afastado da coisa do Estado, né? Então, eu tenho, entre aspas, uma segurança, né? Dificilmente, Europa e Estados Unidos, que eu falo, alguém vai violar meu patrimônio ou tentar roubar meu patrimônio. Porque eu cheguei nesse estágio, né? Graças a esse
estado do bem-estar social. O estado do bem-estar social ele deixa de ser assistencialista e passa a ser um gestor. Só que esse momento ele inverte ali no meados da década de 70, porque os caras percebem que a União Soviética já começa a dar os primeiros sinais de falência. Opa, agora já dá para tirar o pé. Então vamos voltar com esse ideário neoliberal. Mas como que nós vamos justificar isso? Para voltar para esse ideal liberal, neoliberal. Então tem um evento, né, em 1973, a crise do petróleo proporcionada pela OPEP. Esse é o evento capital que os caras utilizam para justificar essa inversão, né, do bem-estar social, né, o estado do bem-estar social, para o neoliberalismo. Por que especificamente eu falo do petróleo? Porque o petróleo hoje ele rege praticamente quase tudo, né? Se não for direta, é indiretamente, e que isso gera e afeta essa nossa riqueza. E aí então é a justificativa que eu tenho, ou seja, o Estado agora já não serve mais. Tudo aquilo que o Estado fez para mim nesses 30 e poucos anos, né, que Eric Hobsbawm chama de a era do ouro do capitalismo, não me serve mais. E aí então, alguns economistas que haviam se reunido lá atrás, em 45, começa a pensar esse capitalismo neoliberal. E aí, a partir da década de 70, é implementado isso aí. E a gente percebe quando que começa isso. Quando o Friedman e o Hayek, eles ganham o Prêmio Nobel da Paz daquele ano de 73. E aí, né, essa discussão do neoliberalismo ela sai da academia e começa a adentrar no cenário político, né? Então, os políticos começam a adotar essa ideologia do neoliberalismo, que é o quê? Privatizar todas as estatais, que o Estado tá dando prejuízo. Então, o que eu faço? Eu vou tentar, através das privatizações das estatais, diminuir esse Estado para que o mercado financeiro venha à tona, ganhe importância. Né? Você vê que no bem-estar social o Estado se agiganta ao ponto de praticamente asfixiar a iniciativa privada, asfixiar o mercado. E aí eles invertem essa lógica, diminuindo o papel do Estado, né? Ou seja, eu começo a vender todas as estatais e deixo o Estado com a única responsabilidade, tomar conta da educação, da segurança pública e da saúde. O resto fica na mão da iniciativa privada. Só que aí a gente, dando um salto, percebe que na década de 80, 90, 2000, principalmente na Argentina, essa política ela é nefasta. Né? Igual o geógrafo lá, o Milton Santos, conseguiu detectar que essa globalização que a gente conhece hoje, ela não passa de uma fábula. Ela tem três denominações de globalização, como a Quitaí, como fábula e como um projeto perverso para sucatear aquela classe média americana e europeia que estava se dando bem entre a década de 50
até meados da década de 70. Então ela começa a encolher. E aqui na América Latina isso se acentua mais ainda, principalmente no caso da Argentina. Por que especificamente da Argentina? Porque a Argentina, na década de 90, no início da década de 90, ela levou à risca a política neoliberal seguida pelo receituário do Consenso de Washington. Então a Argentina hoje ela vive um processo de praticamente um desmonte. Foi isso que aconteceu com a Argentina. Esse empobrecimento do povo argentino. Que justamente na década de 50, 60, a classe média argentina tinha padrões de IDH do europeu e do americano. E isso, nesses últimos 30 anos, praticamente desapareceu. Né? Então, próximo vídeo a gente explica mais. Valeu!